Lição 14. Porque a doutrina da Trindade é prejudicial ao Evangelho. Oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, te damos graças e louvores pelo que o Senhor é. Pedimos-te que nos envie o teu Espírito Santo, para nos iluminar, nos dar discernimento e conhecimento de tua palavra, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Introdução. Crer ou não crer em uma trindade, três deuses, tem reflexos em minha vida espiritual? Porque a doutrina da Trindade não é compatível com a palavra de Deus. Vejamos alguns pontos que a Trindade nega. A. Nega que Deus seja uma pessoa, um ser pessoal. Na lição 3, vimos que Deus é um ser, uma pessoa, que existe um só Deus. De acordo com o conceito da Trindade, Deus é composto por três pessoas ou três deuses. Nesse caso, Deus deixa de ser alguém para ser algo. Deus seria, por exemplo, um título, que foi dado a três pessoas. Medite em 1 Coríntios 8:6 e Efésios 4:6. B. Nega que o Pai seja o único soberano do universo. Nas lições 5 e 6, vimos que tudo provém de nosso Deus. O nosso Pai Celestial e não uma trindade é a fonte e o originador de tudo. Foi o Pai que deu vida ao Filho e através dele fez também o universo e todos os milagres. Leia 1 Coríntios 15 e 27 a 28. C. Nega o Pai e o Filho. O trinitarianismo afirma que Deus é Pai e Cristo é Filho. Porém eles negam que o Filho tenha sido gerado pelo Pai na eternidade, negam que o Filho nasceu. Segundo a doutrina da Trindade, as expressões Pai e Filho são apenas funções para Deus. Um Deus ocupa uma função de Pai e o outro Deus a função de Filho. Porém na lição 4, vimos que o Filho foi gerado pelo Pai, antes de todas as coisas. Um dia na eternidade ele nasceu de Deus. Medite em 1 João 2 e 22. D. Nega a natureza humana de Cristo. A doutrina da Trindade afirma que o Filho, quando estava aqui entre nós, era Deus e homem ao mesmo tempo, possuía duas naturezas, divina e humana. Porém na lição 5, vimos que o Filho esvaziou-se de sua natureza divina e se tornou homem. Filipenses 2:6 a 8. E leva o homem a transgredir o primeiro mandamento da lei de Deus. O nosso Pai Celestial no primeiro mandamento de sua santa lei diz: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. F. Leva o homem a adorar uma terceira pessoa, não autorizada na Bíblia. Na lição 9, vimos que a Bíblia só autoriza adorarmos apenas o Pai e o Filho. Apocalipse 5 e 13. G. É um outro evangelho desconhecido dos patriarcas, profetas e apóstolos. As palavras Trindade, Deus Triuno, Deus Trino, Deus Espírito Santo, Deus Filho, não existem na Bíblia. H. Sua origem não é bíblica. Na primeira lição vimos que a Igreja Católica criou esse ensino sobre Deus e a própria Igreja Católica reconhece que não há uma precisa autorização nos evangelhos para a Trindade. Após a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero e outros reformadores, a IASD, continuando essa reforma, fez algumas declarações acerca da doutrina da Trindade. Vejamos algumas. A doutrina da Trindade degrada a expiação, trazendo o sacrifício, o sangue que fomos comprados, para baixo num padrão de comprometimento. James Thiago Whitney Advent Review em 10 de novembro de 1863. Esta doutrina da Trindade foi trazida para a Igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagens, e a guarda do domingo e, não é mais do que a doutrina dos persas remodelada. John N. Logue Borog Advent Review em 5 de novembro de 1861. A grande falta da reforma foi que os reformadores pararam de reformar. Se tivessem levado avante, não teriam deixado nenhum vestígio do papado atrás, tal como a natural imortalidade, batismo por aspersão, a Trindade, a guarda do domingo, e a Igreja agora estaria livre de erros escriturísticos. Thiago Whitney Review em 1856. Que uma pessoa seja três pessoas, e que três pessoas sejam uma só pessoa, é uma doutrina que nós podemos proclamar ser uma doutrina contrária à razão e ao senso comum. Thiago Whitney Advent Review em 6 de julho de 1869. Essa doutrina, que teve origem no homem do pecado. D.W. Advent Review em 10 de novembro de 1859. A doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia em 325, depois de Cristo. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
A forma infame como foi imposta à igreja, aparece nas páginas da história eclesiástica, que causa aos que acreditam na doutrina coragem e vergonha. John N. Andrews na Advent Review em 6 de março de 1855. Sustentar a doutrina da Trindade não é mais que uma evidência da intoxicação pelo vinho que todas as nações beberam. O fato dessa ser uma das principais doutrinas, se não a principal, pela qual o bispo de Roma foi exaltado ao papado, não recomenda muito em seu favor. Isto deveria fazer alguém investigar por si mesmo, como quando os demônios fazem milagres para provar a imortalidade da alma. Se eu nunca duvidei antes da procedência diabólica da doutrina da Trindade, agora eu tenho que provar até o fundo. R.F. Cottrell na Advent Review em 06 de julho de 1869. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, sendo o Espírito mesmo quando se fala de Deus ou de Cristo. Mas com relação a este Espírito, a Bíblia emprega expressões que não podem harmonizar-se com a ideia de que seja uma pessoa, tal como o Pai e o Filho. Uriah Smith na Review Herald em 28 de outubro de 1890. 1. Qual é o conselho das Escrituras? Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4:6. Nota: a doutrina da Trindade vai além do que está escrito. 2. Devemos ultrapassar a doutrina? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. 2 João 9:2. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4:16. 3. Como os patriarcas, profetas e a Igreja Apostólica entendiam Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Deuteronômio 6:4. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8:6. 4. Devemos aceitar outro evangelho, além do que está escrito? Como antes temos dito, assim agora novamente eu digo, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1:9. 5. Qual é o apelo do apóstolo Paulo? Conjuro-te diante de Deus, e de Cristo Jesus, e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. 1 Timóteo 5:21. Reflita. Paulo convoca para ser testemunha, o Pai, o Filho e os anjos. Se realmente houvesse uma terceira pessoa no céu e se essa pessoa fosse também Deus, porque Paulo citou os anjos, mas não a citou. 6. O que iria acontecer com o ensino puro dos apóstolos após a morte deles? Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4:3. Conclusão. Na primeira lição, vimos que a Igreja Católica através do papado criou e colocou a doutrina da Trindade no seio do cristianismo. Durante muitos séculos, o papado reinou e infelizmente, muitas de suas doutrinas foram absorvidas pelas igrejas evangélicas em geral, adulterando assim o evangelho eterno. Porém, desde a Reforma Protestante, Deus convida um povo para restaurar esse evangelho. Medite nesse verso: e os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, e restaurador de veredas para morar. Isaías 58:12. O fiel povo de Deus é chamado para edificar as antigas ruínas, mas quais? Também deve levantar os fundamentos de muitas gerações. Quais fundamentos? E ainda reparar as brechas. Quais brechas? As antigas ruínas e os fundamentos de muitas gerações, entre outros, é o evangelho do Deus único que o papado criou brechas. As brechas foram abertas pelo papado e uma delas foi a doutrina da Trindade. Deus nos convida para reparar essas brechas. Qual vai ser sua decisão? Medite em João 17:3. Próxima lição: perguntas que aguardam respostas.